Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é ao mesmo tempo delicado e muito importante: a toxicologia forense e o papel dela na investigação de crimes sexuais que envolvem submissão química. É, no fundo, uma batalha da ciência contra o silêncio, onde a justiça muitas vezes depende de vestígios que são completamente invisíveis. E tudo parte de uma pergunta central, que é um verdadeiro quebra-cabeça. Como é que se prova um crime quando a memória da vítima foi simplesmente apagada ou está toda fragmentada? É exatamente nesse ponto que a ciência forense entra em cena e se torna a principal testemunha. Mas afinal, o que é a tal da submissão química? Bom, de forma bem direta, é o uso de drogas para deixar uma pessoa totalmente vulnerável. O agressor usa substâncias que não só incapacitam a vítima, mas que na maioria das vezes também causam amnésia. A pessoa acorda confusa, com verdadeiros buracos na memória, o que torna todo o processo de denúncia e investigação um desafio gigantesco. E isso nos leva direto para o primeiro grande obstáculo dessa investigação: uma verdadeira corrida contra o tempo. O ponto crucial aqui é que as provas, tanto as biológicas quanto as toxicológicas, são extremamente frágeis. Elas começam a desaparecer do corpo quase que imediatamente. Então, cada minuto que se perde é literalmente uma prova a menos para a justiça. Aqui entra um conceito-chave: a janela de detecção. É basicamente o período de tempo limitado em que ainda é possível encontrar algum vestígio. Por exemplo, o PSA, que é um antígeno prostático, uma proteína que vem da próstata, é um indicador muito forte de contato sexual recente. Já o DNA, claro, pode identificar quem foi o agressor. E olha como essa janela é curta. A chance ideal para detectar o PSA é de apenas 48 horas, 2 dias. O DNA dura um pouco mais, podendo ser encontrado em até 120 horas, ou seja, 5 dias. Isso deixa muito claro por que a rapidez em denunciar e coletar as amostras é absolutamente vital. Não dá para esperar. E se a gente for falar de detectar as drogas usadas, aí a coisa aperta ainda mais. A janela fica minúscula. Para amostras de sangue, estamos falando de míseras 12 a 14 horas depois que a substância foi administrada. Passou disso, a esperança se volta para a urina, que consegue guardar os vestígios por mais tempo. A urgência aqui não poderia ser maior. Ok, mas que substâncias são essas? Vamos entender um pouco melhor agora como é que essas drogas facilitadoras agem no nosso organismo. Basicamente, as drogas usadas nesses crimes se dividem em dois grupos principais. De um lado, tem as estimulantes, tipo cocaína e êxtase, que deixam a pessoa agitada. Mas para a submissão química, o foco é outro. O perigo real está nas drogas depressoras do sistema nervoso central. Substâncias como o GHB, os benzodiazepínicos e, claro, o álcool diminuem a atividade do cérebro, deixam a pessoa incapacitada. É aí que mora o perigo. E dentro desse grupo de depressores, os benzodiazepínicos, que são calmantes, se destacam por um motivo bem específico: eles causam amnésia. É o tristemente famoso golpe do Boa Noite Cinderela. O criminoso escolhe essa droga justamente porque ela apaga memórias, o que dificulta demais a identificação e a denúncia. E claro, a gente não pode de jeito nenhum esquecer da substância mais comum e acessível de todas: o álcool. Ele pode ser usado sozinho para diminuir o julgamento e a capacidade de reação da vítima, ou de uma forma ainda mais perigosa, misturado com outras drogas. Essa combinação potencializa os efeitos sedativos e de perda de memória. É um facilitador silencioso e que está por toda parte. Bom, com um cenário desses, tão desafiador, como é que a ciência age na prática? Vamos ver agora como funciona o processo de coleta de vestígios. A pergunta que a gente precisa responder é: como é que a ciência pega algo que é invisível a olho nu, como uma droga no sangue ou o DNA numa amostra, e transforma isso numa prova concreta e irrefutável para um tribunal? A resposta está em seguir um protocolo extremamente rigoroso. A ordem em que as amostras são coletadas, por exemplo, não é aleatória, viu? Cada passo é pensado para aumentar ao máximo a chance de encontrar vestígios e, mais importante ainda, para evitar a contaminação. Qualquer erro pode invalidar a prova inteira. Vamos passar pelas etapas mais importantes. Tudo começa com o acolhimento e o consentimento da vítima. Esse é um passo ético que vem antes de tudo. Depois vem a parte técnica: uso de equipamentos de proteção, a troca de luvas a cada nova amostra para não ter contaminação cruzada. A ordem da coleta também é crucial, começando pela boca, por exemplo, para preservar os vestígios mais frágeis. E, por fim, a cadeia de custódia, que é um registro super detalhado de quem pegou em cada amostra, garantindo que ela é válida lá no tribunal. Depois de toda essa correria para coletar e analisar as amostras,
Todo o resultado se materializa em um único documento, que é fundamental, o laudo pericial. É ele que vai ser a voz da prova durante o processo. Pensa no laudo pericial como uma ponte mesmo. De um lado, a gente tem a ciência, super complexa do laboratório. Do outro, o sistema de justiça, que precisa de fatos claros e diretos para tomar uma decisão. O laudo é, basicamente, o tradutor oficial entre esses dois mundos. E essa tradução precisa ser muito bem feita. A clareza aqui é tudo. A linguagem do laudo tem que ser objetiva, simples. Porque, de que adianta uma prova científica incrível se o juiz ou o júri não conseguem entender o que ela significa? A comunicação eficaz é parte do trabalho da perícia. Olha só esse exemplo prático para a gente entender bem. O laudo pode dizer achado pericial, presença de metabólitos de benzodiazepínicos na amostra de urina. Ok. E o que isso significa na prática para o processo? A implicação jurídica é que isso fortalece a suspeita de submissão química, indicando que a vítima pode não estar em condições de consentir. É assim que a ciência ganha voz. Então, para a gente amarrar os pontos cruciais de hoje, a submissão química ataca a memória, mas a toxicologia forense está lá para resgatar os fatos. O tempo é o inimigo número 1, então a denúncia imediata é a chave de tudo. Um procedimento de coleta rigoroso e a cadeia de custódia são a espinha dorsal que sustenta a prova. E no final, é o laudo pericial que transforma a ciência em justiça. Isso tudo deixa a gente com a reflexão final, né? A ciência oferece ferramentas poderosíssimas, mas que dependem totalmente do tempo. A questão que fica é: como nós, como sociedade, podemos garantir que o acolhimento às vítimas seja rápido e eficiente o suficiente para que nenhuma evidência crucial se perca e a ciência possa, de fato, cumprir seu papel em busca da verdade? Obrigada pela companhia.